Tudo bem, pessoal? Boa noite para quem eu não disse, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula 6. Estamos aí com metade das aulas já feitas, agora é a aula 6 de 10, né? Então, preparei mais uma aula aqui em que a gente vai estudar sobre gramática, a gente vai estudar um pouco sobre interpretação de texto, e no final tem a dica da aula, tá bom? Bom, pessoal, sem me prolongar muito em apresentações, quero agradecer a todos que estão assistindo, dizer que eu fico muito honrado em estar ensinando a vocês, fico muito feliz de vocês estarem prestigiando esse momento. E quero dizer que a qualquer momento que vocês quiserem ligar os microfones e fazer algum comentário, fiquem bem à vontade, tá bom? Muito bem, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouco sobre o conteúdo programático do curso em língua portuguesa. Eu fiz algumas mudanças, galera, pensando pensando no melhor aproveitamento de tempo, certo? Vocês sabem que o português é uma coisa muitíssimo complexa, né? O português tem regras e mais regras, conteúdos e conceitos infindáveis, né? São muitos. E é uma ciência. O português é uma ciência como qualquer outra. Por isso que ela tem tanto conteúdo, como as outras disciplinas também têm. E fica muito difícil a gente, em apenas 10 aulas, ensinar para vocês tudo, ainda mais à distância. Por isso eu fiz uma reorganização dos conteúdos programáticos que eu quero ensinar para vocês, que eu acho que são necessários. Então, o que vocês estão vendo na tela é aquilo que mais cai no Enem e aquilo que mais vai ajudar vocês para a redação, tá bom? E aí eu separei em cores. A cor azul é o que a gente vai ver hoje, a cor verde que foi vista na semana passada, a cor laranja que vai ser feita na próxima aula e assim por diante, a vermelha na próxima, o rosa lá na outra e por último o que sai em verde ali, tá bom? Então, só para adiantar a próxima aula, e falando dessa, né, hoje é sujeito e predicado, a gente vai estudar um pouquinho mesmo sobre as orações coordenadas subordinadas, né? E aí, semana que vem, não sei se vai ter essa aula semana que vem, né? Acho que vai ser na outra, mas a próxima aula vai ser pontuação, crase e acentuação, e assim por diante, tá bom? Esse é o conteúdo programático para as próximas aulas. Eu escolhi por remover alguns conteúdos por uma questão de tempo, né? Então, eu prefiro ensinar para vocês com calma o que é essencial e não ensinar de forma rápida, sem que haja a aprendizagem mínima, né? Para que vocês se preparem para o Enem. Muito bem, pessoal, vamos lá. A pauta de hoje é a seguinte: nós vamos estudar o que é sujeito e predicado, alguns tipos de sujeito, alguns tipos de predicado, e vamos estudar as conjunções, que são as palavras que iniciam as orações coordenadas e subordinadas. Tá? Depois vamos interpretar 3 questões de português do Enem, e por último tem a dica ortográfica da aula. Muito bem, pessoal. Começando aqui pela a capa dessa parte da aula, que é sobre sintaxe, né? Agora não é mais gramática, é morfologia, né? A gente vai falar de sintaxe. A nossa análise não é mais das palavras, a gente vai analisar a frase como um todo e o que tem nessa frase, né? Que a gente chama de as partes essenciais de uma frase. Então, a análise agora não é mais de palavras, agora a análise é de frases. Né? Porque você sabe, um texto, ele é construído por palavras, que é o micro, né? No caso, micro, na verdade, seria as letras e os fonemas e tal, mas aí, depois as letras e os fonemas, depois vem as palavras, depois as palavras se juntam para formar frases, as frases se juntam para formar parágrafos mostrando ideias, e os parágrafos se juntam para formar um texto, e às vezes os textos se juntam para formar um livro e assim por diante, né? Então, o que a gente vai estudar agora é a sintaxe, que é o estudo das frases e dos termos essenciais das frases. Começando por sujeito e predicado, pessoal.
Nossa aula no início vai ser bem técnica, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de interpretação, né? Bom, nessa tirinha, a nossa gloriosa Mafalda estava lá com o Miguelito, né? E olha como é que coincidiu com os tempos e políticos. Eles estão passando por uma rua e eles veem a quantidade de lixo que está aí no chão e eles se assustam, né? O Miguelito fala assim: não dá. Por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. Eles estavam comentando sobre a aula, né? Pois eles iam juntos. Aí a Mafalda continua. É fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí ele falou, o prefeito? A Mafalda não gostou muito dessa resposta. Será que é o prefeito que enfeia a rua? Aí eu pergunto para vocês. Responda aí no chat. Qual é o sujeito da frase, esse lixo enfeia a rua? Alguém sabe dizer? Lixo, professor? Só a palavra lixo? Tem pessoas também falando ali no chat que é lixo. Na verdade, não é só a palavra lixo. Pessoal, para saber o que é o sujeito, nós temos que perguntar quem para o verbo. Tá? Então, o que tem que fazer primeiro? Saber qual é o verbo. Qual é o verbo da frase, esse lixo enfeia a rua? Qual é a ação? O verbo? Enfeia? Enfeia. Quem enfeia a rua? Esse lixo. Esse lixo. Então, o sujeito é esse lixo. Porque se nós perguntarmos para o verbo quem enfeia a rua, a resposta é esse lixo. Então, a palavra esse vai junto da palavra lixo. Então, o sujeito é esse lixo, não só a palavra lixo, né? Então, é assim que a gente vê o sujeito, perguntando quem para o verbo. Quem fez isso? Tal. Então, esse é o sujeito. E não podemos desconsiderar os pronomes, os artigos, às vezes até os adjetivos fazem parte do, do sujeito. Se tivesse escrito assim, ó, esse lixo sujo enfeia a rua. Quem enfeia a rua? Esse lixo sujo. Então, as três palavras, nem sempre o sujeito vai ser só uma palavra, tá? Então, tudo vai depender da frase, né? Agora a gente está estudando frases. Não depende mais das palavras, depende das frases e o significado delas. E qual é o predicado, então? Se eu, Professor, poderia repetir esse teu exemplo anterior que eu não entendi muito bem? bom, o que eu disse é que o sujeito não é apenas a palavra principal ali. O sujeito, ele pode ser composto por palavras que estão juntas ali, né? Então, quem enfeia a rua? Esse lixo. A palavra esse é um pronome e vai junto do sujeito. Ele também faz parte. Porque o que é o esse? O esse, como vocês viram na aula anterior, antes da anterior, na verdade, a palavra esse é um pronome que ele demonstra algo. Então, se eu falar aquele, não é esse, é aquele. Então, esse pronome ele está junto da palavra lixo ali, ele faz parte, ela está modificando o significado da palavra lixo. Porque se eu falo aquele lixo é outro, não é esse. Então, ele usou a palavra esse, ela no caso. Então, a palavra esse faz parte do sujeito. Se eu tivesse mais uma palavrinha junto ali que fosse, por exemplo, sujo, esse lixo sujo enfeia a rua. Quem enfeia a rua? Esse lixo sujo. Então, tudo isso faz parte do sujeito, e não só a palavra lixo. Na verdade, aqui as pessoas pensam em focar só na palavra principal, e na verdade, às vezes, tem algumas palavras ali juntas que fazem parte do sujeito. Né? A dica é, numa análise de frases, nunca fica uma palavra de fora. Por quê? Qual é o predicado? O predicado é enfeia a rua. O que o lixo faz? Enfeia a rua. Então, esse lixo é o sujeito, enfeia a rua é o predicado. Nenhuma palavra deve ficar de fora da análise. Então, ou é sujeito ou é predicado. Nunca uma palavra vai ficar de fora. Tá? Então, por E, exemplo, o lixo também seria, então, sujeito. claro, se fosse o lixo enfeia a rua, a palavra o vai junto do sujeito, porque eu estou falando, esse o, ele faz parte não que ele faz parte da outra palavra, mas ele complementa a palavra lixo, né? Porque como vocês viram nas aulas anteriores, lixo é um substantivo masculino
e os substantivos masculinos possuem sempre como acompanhantes os artigos, que é o artigo o, né, se é feminino é o artigo a e tal. Então, ele é uma palavra que complementa o significado da palavra lixo, ela não pode ser separada, né? Então, quem enfeia a rua, esse lixo, ou o lixo sujo enfeia a rua, né, e assim por diante, né? Vamos lá, outra dica, então, outra frase, outra... Na verdade, aqui é a explicação do que eu já disse, né? Então, eu nem vou ler muito aqui, mas se a gente perguntar quem para o verbo que enfia a rua, esse lixo, então, é o sujeito. O que esse lixo faz? Enfia a rua, então, predicado. Então, se você pergunta para o verbo quem faz isso, você vai ter a resposta que é o sujeito. E se você pergunta o que o sujeito fez, você vai ter a resposta que é o predicado. Então, você pega o sujeito, o que resta do sujeito é predicado sempre, automaticamente, porque nenhuma palavra pode ficar de fora da análise. Tá? Então, é assim que funciona. Outros exemplos aqui, ó. Fotógrafo captura relâmpago e arco-íris na mesma foto nos Estados Unidos. Qual é o sujeito da frase? A palavra fotógrafo. Quem captura relâmpago e arco-íris na mesma foto nos Estados Unidos? Quem faz isso? O fotógrafo. Então, ele é o sujeito. Tá? Sempre tem que perguntar quem para o verbo. Aí, o predicado. O predicado é o que resta, o que sobra. Você tira o sujeito, o que sobra é o predicado. Então, o que é predicado, professor? É a informação que se fala sobre o sujeito. É o que ele fez ou uma informação dele, o que ele é, né? Então, ali, essa é a separação, tá? Se tivesse escrito assim, o fotógrafo captura, o fotógrafo é o sujeito. Se tivesse escrito, o lindo fotógrafo, a palavra lindo faz parte do fotógrafo, é uma característica dele, um adjetivo, então vai ficar junto. Né? Mas como aí, nesta frase, só tem uma palavra de sujeito, né? Não tem nenhum acompanhante da palavra fotógrafo, né? Só tem ela sozinha ali. Aí vai ficar só ela, né? Então, entendido, pessoal? Se vocês não entenderam, é só perguntar. Vamos lá, vamos fazer um teste agora, ver se vocês entenderam. Professor, só uma coisa. Falou que tudo que ali é o predicado, né? Mas então por que que na frase anterior não era tudo, então? Como? Tudo o resto que sobrou, esse lixo é o sujeito. Então o predicado não seria o resto? Exatamente. A frase é esse lixo enfeia a rua. A gente está analisando só essa frase. Esse lixo é o sujeito, enfeia a rua é o predicado. Não está sobrando palavras. Entendeu? A gente só está analisando essa parte, né? Se você quisesse analisar as outras frases, aí seria outra história, mas a pergunta é, qual é o sujeito da frase esse lixo enfeia a rua? Esse lixo é o sujeito, predicado enfeia a rua, não faltou nenhuma palavra na análise, né? Então, acho que é nesse sentido que você fez a pergunta. O sujeito seria esse lixo e o predicado seria suja a rua? Enfeia a rua. Enfeia a rua? Uhum. Beleza. Muito bem, antes da atividade, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado, porque nem sempre o sujeito está no início da frase. Nem sempre. Às vezes o sujeito está no meio e às vezes ele está no final. Aí você deve estar se perguntando, como assim, professor? Sim, isso pode acontecer. É incomum, não que é errado, é incomum, mas pode acontecer. Por exemplo, as galinhas se escavam despreocupadas. Sujeito, as galinhas. Percebam que o as foi junto ali do sujeito, porque o artigo as está junto da palavra galinhas e tal, é um artigo. Os artigos sempre estão junto dos substantivos, os adjetivos também. Então, ali, essa é a forma normal, né? Sujeito, predicado. Tá? Essa é a forma habitual que todo mundo usa aqui no Brasil. Até em outros países, né, outras línguas, é usado às vezes diferente. O sujeito às vezes vai em outro local. Mas em português, sempre o sujeito vem no início da frase, com algumas exceções. Por exemplo, existe a ordem inversa, que é quando o sujeito aparece depois do predicado. Por exemplo, se escavam despreocupadas as galinhas. Quem se escavam despreocupadas? As galinhas, então. É o sujeito. Não está no início da frase, mas é o sujeito. Né? Então, às vezes, vai para o final. Né? Se eu falasse, enfeia a rua esse lixo, não está errada a frase. Ela é incomum, mas ela não é errada. E aí o sujeito foi para o final. Então, é esse lixo, continua sendo o sujeito, porque quem enfeia a rua, esse lixo, que foi no final, para o final da frase, no caso, no meu exemplo que eu dei agora.
E também pode ocorrer o sujeito ir no meio da frase, né? É menos comum ainda, é raro isso acontecer, mas pode acontecer. O português permite as pessoas falarem ou escreverem assim, por exemplo. Despreocupadas, as galinhas ciscavam. Quem ciscavam despreocupadas? Me pergunta para o verbo, que o verbo é ciscavam, né? Do verbo ciscar. Quem ciscavam despreocupadas? Ah, as galinhas. Então o sujeito foi para o meio. Tá? Beleza? Entenderam essa questão do sujeito no final ou no meio? A dica principal é perguntar para o verbo quem fez isso. Né? Quem ciscava? Quem enfeiarou? Né? E sempre perguntar para o verbo. Vamos para a atividade então agora. Nós temos 3 frases e vocês precisam dizer qual é o sujeito dessas 3 frases. A primeira frase é: pediram desculpas aos alunos do 3º ano. E aí, pessoal? Qual é o sujeito dessa frase? Os alunos? Só os alunos? Os alunos do 3º ano. Exatamente, né, pessoal? Vocês concordam? Porque quem pediram desculpas? Os alunos do 3º ano. Não foram os alunos do 5º ano, do 7º, foram do 3º ano. Então, esse do 3º ano é uma característica dos alunos, porque eles são daquela turma, não são de outra. Então, ali, o do 3º ano faz parte do sujeito, certo? E aí, o predicado é o que sobra. Pediram desculpas. Pronto. O que os alunos do 3º ano fizeram? Pediram desculpas. Quem pediu desculpas? Os alunos do 3º ano. Então, fica bem, bem simples. Eu vou até destacar aqui, para deixar marcado o que é sujeito e predicado, né? Acho que a amarela não fica legal. E pediram desculpas é o predicado. Vamos para a letra B. Eu quero todo mundo no chat respondendo agora, tá? Precisam ser pintadas essas paredes. Qual é o sujeito da frase? Essas paredes. E os outros concordam? O que vocês acham? O pessoal está concordando com você. E vocês acertaram, né? Porque quem precisam ser pintadas é essas paredes. O predicado vai ficar sendo precisam ser pintadas. Aqui eu vou botar de azul. Agora a última frase. Descontraídos, alegres e peraltas, na sala de aula os garotos estão. Qual é o sujeito da frase? Vamos escrevendo aí no chat, pessoal. Os garotos? Porque estão, não sei se seria. E aí, galera, os outros, o que vocês acham? Thaís, a Vanessa, Marcos, Charley. Fui eu que respondi, professor Marcos. Sim, você é o Marcos, né? Você está certo, Marcos. O estão não faz parte do sujeito. E aí vai uma dica, outra dica bem importante. Nunca vai ter verbo no sujeito. O sujeito nunca tem verbo, de jeito nenhum. Por quê? Porque verbos são as ações. Uma coisa é a ação, uma coisa é quem faz. Uma coisa é a pessoa, outra coisa é o que ela faz, né? Não são coisas diferentes. Você é um indivíduo, o que você faz é separado. Então, os alunos é o sujeito. Quem está descontraído, alegre, peralta na sala? Quem estão, no caso? Quais pessoas estão? Os garotos? Porque a gente tem que perguntar pro verbo quem, né? Qual é o verbo da frase? Estão. Quem estão descontraídos, alegres e peraltas na sala?
os garotos estão alegres, descontraídos e peraltas na sala. Tá? Então, ali, o caso, o sujeito está no meio da frase. Entendido, gente? E aí, o que vai ser o predicado? O restante da frase. Estão, ou descontraídos, alegres e peraltas estão. Esse vai ser o predicado. Então, é isso aí, pessoal. Regras, as dicas, quer dizer. Sempre perguntar quem para o verbo. Quem fez isso? Quem estão? Quem precisam ser pintadas? Quem pediram desculpas? Você vai Senhor, encontrar. Fala. alegres não seria um verbo, né? Não, alegres é uma característica, um adjetivo. É porque Garoto um. é uma Eu me característica. lembro. Agora, a palavra alegrar vai ser um verbo. Alegrar. Alegre não. Alegrar, sim. Alegrar é a ação de você tornar alguém feliz. Agora, dizer que os garotos estão alegres é a característica deles. É o sentimento que eles estão, o estado em que eles estão. Vamos lá. A primeira dica, então, é perguntar quem para o verbo. A segunda dica é vocês sempre lembrar que não é só uma palavra, às vezes o sujeito às vezes é mais de uma, né? Então pergunta quem para o verbo, qual é a resposta? Tudo aquilo vai ser o sujeito, tá? A outra dica é que nem sempre o sujeito vai estar no início da frase, às vezes ele pode estar no meio ou no final. E uma última dica que eu não falei ainda é, não se coloca vírgula entre o sujeito e o predicado. Vocês podem ver aqui nesses exemplos, não tem vírgula. Eu não posso falar assim, pediram desculpas, vírgula, os alunos do terceiro ano. Não, em hipótese alguma não se pode separar o sujeito do predicado. Tem uma vírgula ali, mas ela está dentro do predicado. Não é a separação entre o rosa e o azul. A gente não pode separar o rosa e o azul, não pode separar com uma vírgula o sujeito e o predicado. Como vocês podem ver aqui nos exemplos anteriores, a fotógrafo, captura, relâmpago. Não tem vírgula entre fotógrafo e captura, porque não pode, é uma regra do português. Uma regra da questão da vírgula, do uso da vírgula, né? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, esse lixo enfeia a rua. Não posso colocar uma vírgula depois de lixo. Esse lixo, vírgula, enfeia a rua, né? Deixa eu ver os exemplos aqui das galinhas. Galinhas se escavam, as galinhas se escavam despreocupadas. Eu não posso colocar uma vírgula depois de galinhas. Nunca se separa com uma vírgula o sujeito do predicado. Pode ter vírgula dentro do predicado, mas não na separação no meio do sujeito e do predicado. Você não pode separar os dois com uma vírgula, né? Vamos lá. Nós temos outros tipos de sujeito. O que vocês viram até agora são sujeitos simples. Sujeito simples, SS, sujeito simples. As galinhas ali, esse lixo em feiaru, tudo sujeito simples. Tá? Mas também tem o sujeito composto. O que é o sujeito composto? É quando nós temos mais de uma pessoa ou mais de um sujeito, no caso, fazendo aquilo. Nem sempre é pessoa, como vocês vão ver aqui nesse exemplo. Grêmio e Inter se unem em campanha para 80 novos leitos de UTI em Hospital de Porto Alegre. Essa notícia é verdadeira. Pergunta para vocês, qual é o sujeito da frase? Grêmio Inter? Isso, porque quem se une na campanha para 80 novos leitos de UTI em Hospital de Porto Alegre? Quem fez isso? O Grêmio e o Inter. Então, Grêmio e Inter é o sujeito. Como Grêmio e Inter são duas coisas diferentes, né, não tem relação entre si, né, são coisas diferentes. Grêmio e Inter são dois substantivos diferentes, nomes de dois clubes. Então, é um sujeito composto, né, não é um sujeito simples, são dois que tem ali. Se tiver dois ou mais, vai ser sempre um sujeito composto. Vou dar um outro exemplo, que está aí embaixo de verde, vou usar esse mesmo. Ali, ó, Blackout Tuesday, aí está escrito Bolt, LeBron, Tyson, Holyfield e Cia e companhia aderem à iniciativa de reflexão sobre o racismo. Qual é o sujeito dessa frase de verde aí, pessoal? Esses 5 nomes ali, Bot, Lebron. Isso, esses 5 nomes ali. Todos eles fazem parte do sujeito, porque quem adere à iniciativa de reflexão sobre o racismo? Quem aderiu a isso? Quem? Todos eles. E tem também até o CIA ali. O que é esse CIA? Esse CIA representa um conjunto de várias outras pessoas que não foram citadas
no título da notícia, porque senão ia ficar um título muito grande. Então, eles colocaram os principais nomes e colocaram um CIA lá, para dizer que tem outras pessoas também que aderiram a essa campanha. Então, esse é o sujeito composto. Quando temos duas pessoas, ou duas instituições, ou dois objetos, que seja, dois sujeitos ou mais de dois. Né? Como vocês podem ver ali, tem 5, só que dentro desses 5, a palavra CIA pode ter mais 20. Né? Então, todos eles aderiram à iniciativa de reflexão sobre o racismo. Isso é o sujeito composto. Então, o sujeito composto é quando tem mais de um núcleo, a gente fala. Beleza? Professor, mas tá certo esse ponto depois de CIA? Sim, por causa que ele está. Foi uma abreviação de companhia, né? Então, eles colocaram o ponto ali. Abreviação de companhia. Então, por que eles fazem essa abreviação? Para não ficar muito grande, muito extenso o título, né? E a palavra CIA, convenhamos, é uma palavra que todo mundo conhece, né? Não tem problema de abreviar CIA. O que teria problema é você, por exemplo, abreviar a palavra reflexão, colocar RFL, aí sim ia ficar uma confusão, mas a palavra CIA todo mundo já conhece, então é uma palavra ela não tem problema de ser abreviada, assim, é uma abreviação muito aceitável, tá? Vamos lá, mas então o foco é a questão do sujeito, tá? Questão ali de mais de um núcleo, nós temos um sujeito composto. E aí vocês podem ver que entre os sujeitos, quando tem mais de dois, vai vírgula. Grêmio e Inter não tem vírgula por causa da palavra E. A palavra E substitui a vírgula. Mas não podemos repetir muito a palavra E. Por isso que tem, aqui vou até dar um zoom na tela, por isso que tem o uso da vírgula aqui, até outra dica aí para vocês do uso da vírgula. Bolt, vírgula, LeBron, vírgula, Tyson, vírgula, Holyfield. Aí na última, você não precisa colocar a vírgula, aí sim você vai colocar o E, né? Na última você não vai colocar vírgula, porque é a última palavra do sujeito ali. Então, e, se a e companhia, tem a palavra e ali, e aí por que não tem sempre o e? Porque ficaria muito repetitivo, né? Ficaria assim, Bolt, e LeBron, e Tyson, e Holyfield, e companhia. Fica muito chato, muito estranho, uma redundância, a gente chama, por isso que é usada a vírgula ali no lugar do e, né? E aí, se tiver só dois sujeitos, que é o caso da frase aqui, ó, aí sim você só vai usar o e, não vai usar a vírgula não encaixaria na frase, né? Usa o e que fica melhor. Se tiver mais de dois, aí vai usando a vírgula e no último item do sujeito você vai colocar o e. Por exemplo, Maria, João e Carlos foram passear. Então, Maria, vírgula, João, aí e Carlos foram passear. Essa é uma dica de vírgula. Agora vamos para outro tipo de sujeito, sujeito oculto, né, que é aquele sujeito que não aparece na frase, mas existe. Vamos lá para o exemplo, eu vou dar um zoom na tela para vocês enxergarem bem aqui. Essa é uma tira do Agar e da Elga, né? Aí o Agar, ele chegou em casa e falou assim, cheguei, Elga, perdi a batalha, perdi meu saque, perdi o meu barco, que mais pode dar errado? Aí ela começa, né? Vejamos, a vaca morreu, o telhado está vazando, roubaram nossas galinhas, o poço secou, a lista tá grande ali de coisa que deram errado na vida do Agar, né? Então, pessoal, eu pergunto para vocês, eu vou dar um zoom nessa frase aqui, ó. Quem vejamos? Qual é o sujeito dessa frase ali? Vejamos. Quem vejamos? De quem está sendo falado? Quando ela fala vejamos, ela está falando de quem? Desculpa, quem que vai ver? Quem vejamos? Não o quê? Quem vejamos? Ele? Ele quem? É, o Agar. Eu não sei o nome dele. O Agar e Elga. a Elga. E na tirinha, o Agar e a Elga. Quando a Elga fala, vejamos, de quem que ela está falando? De eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Quem vejamos? Nós. Nós. Aparece nós na frase? Não, não aparece. Está escrito nós, mas o sujeito é nós, né? Porque quem vejamos? Nós vejamos. Vejamos nós.
Vejamos nós, a vaca morreu, mas não está escrito nós. Esse é o sujeito oculto. Quando ele não aparece na frase, mas ele existe. Né? Então, quem vejamos, nós vejamos. Agora, aqui no início, vou voltar para cá, olha, tem mais dois casos do sujeito oculto. Quem cheguei, Elga? Quando ele fala cheguei, Elga, qual palavra poderia ser escrito antes da palavra cheguei? Quem cheguei? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas? Eu. Eu cheguei. Não posso falar nós cheguei. Nós cheguei. Não, nós chegamos. Ele chegou. Não posso falar ele cheguei. Eu cheguei. Quem cheguei? Eu. Então, ali o sujeito é oculto também. Aparece a palavra eu na frase? Não. Então, é o sujeito oculto. Agora, quando ele fala perdi a batalha, perdi meu saque, perdi meu barco. Quem perdeu? Eu. Eu, de novo. Eu que represento o Agar na história, né? Porque é ele que está falando. Então, o sujeito é oculto. Aparece a palavra eu na frase? Não, mas a gente sabe que é eu. Por quê? Por que a gente sabe, professor? A gente é adivinho? Não, por causa da terminação do verbo, né? Você sabe. Vocês devem saber, eu não pude ensinar para vocês porque não daria tempo, né? Não seria uma coisa essencial, mas todos os verbos eles possuem uma terminação. Até falei um pouquinho sobre isso, né, nas últimas aulas. Mas todos os verbos têm uma terminação. Então, por exemplo, se eu falo cheguei, é eu cheguei, você chegou, é eu, ou nós chegamos, é o amos no final. Então, para cada pessoa ali do sujeito tem uma terminação no verbo, né? E essa é a grande diferença do português para o inglês, né? Por exemplo, em inglês, o verbo to be lá tem o I am, you are, he is, she is. Então só tem três, em vez de eu sou, eu estou, nós estamos. Para cada sujeito é um verbo diferente. Né? No inglês, não. I am, aí o she, o he, que é ele, ela é o mesmo, né? E aí tem menos verbos para as palavras. Se vocês forem comparar o português e o inglês, tem menos verbos. Né? Você não vai usar um verbo para cada sujeito, que nem no português. No inglês tem um verbo que está falando todos os de várias pessoas lá, né? Por exemplo, have, vai ser I have, you, I have, he have. Então, vai ser sempre o mesmo verbo, não vai mudar. Em português muda. Então, ali, eu perdi é para eu, perdemos é para nós, perdeu é para ele ou ela, né? Ou para você, no caso mais informal. Então, esse é o sujeito oculto, quando você sabe quem é o sujeito por causa do verbo. O verbo te conta, te diz quem é o sujeito. Quem cheguei? Eu cheguei. No caso da história ali, a palavra eu representa o H, porque é ele que está falando. Né? Entendido que é sujeito oculto? Querem mais algum exemplo? Professor, só uma coisa, oculto ou desinencial? Sim. Porque tem gente que chama de sujeito oculto, tem gente que chama de sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque os verbos possuem desinências, que é o que eu estava falando agora. Por exemplo, cheguei, que termina com ei, é para eu. Eu cheguei, eu falei, eu brinquei, eu joguei. Sempre tem um ei no caso do eu. O nós, né? Nós julgamos, nós falamos, nós brincamos, tem o amos. Essa é a desinência do verbo. O que é a desinência? A partezinha no final, que vai depender de que sujeito você está falando, vai ter uma partezinha no final. Então, isso é uma desinência. Tem gente que chama o sujeito de oculto, tem gente que chama de sujeito desinencial, por causa do verbo, e tem gente que chama até de sujeito implícito, que é implícito, aquilo que existe, mas não se fala, não se mostra o sujeito, ele está lá, mas não aparece. É tudo a mesma coisa, né? Oculto, desinencial, implícito, significa a mesma coisa, na verdade. É o sujeito que existe, mas ele não aparece ali, a gente só sabe dele por causa do verbo. Então, eu vou citar um outro exemplo. Joguei bola hoje. Quem joguei bola? Eu, sujeito oculto, eu.
por causa que eu sei que o ei, no finalzinho, se refere à primeira pessoa, o eu joguei. Não posso falar nós joguei. Então, a gente vai sair por causa do finalzinho do verbo ali. Professor, por exemplo, perdeu seria ele, né? Ah, sim, estou tentando pensar numa frase agora, né? Perdeu sua caneta? Perdeu sua caneta? Depende da frase. Se eu chego e pergunto para você, Marcos, perdeu sua caneta? Eu tô falando, o sujeito oculto é você. Você perdeu sua caneta? Agora, se eu estou falando contigo sobre outra pessoa, perdeu a caneta, olha lá, perdeu a caneta, tipo, dando uma sátira, dando risada. É ele perdeu a caneta. Eu tô falando com você dele. Então, depende tudo da frase. Se eu falo para você, você perdeu a sua caneta? No caso, perdeu a sua caneta aí? É você, o sujeito oculto. Agora, se eu estou falando contigo, eu e você, dando risada de alguém, perdeu a caneta, olha lá. Aí o sujeito é ele, né? Porque a gente tá falando dele. Entendeu? Tudo vai depender da frase. Uhum. Muito bem. Agora nós temos um tipo de sujeito que é um pouco diferente. Ele é parecido com o culto, mas não é a mesma ideia. Tá? Ele não aparece na frase, mas a gente também não sabe quem é. Vamos lá. Na frase, prenderam o dono da Daslu. Pergunto para vocês. Quem prenderam? Qual é o sujeito da frase? Dá para saber qual é o sujeito? A gente sabe quem é? Seriam eles, que daí é um sujeito indeterminado? Eles quem? Daí a gente não sabe dizer. Exatamente. Essa é a diferença do oculto. No oculto, a gente sabe de quem está falando por causa que está ali. É o Agar. Eu cheguei. Vejamos é a Elga falando com o Agar. Eles dois estão vendo a lista de problemas. Já aqui, quando fala, prenderam o dono da Daslu. Quem prenderam? Não sei. Absor é eles, mas eles quem? Que pessoa? Absor é a polícia. Quem disse que é a polícia? Como é que você tem certeza que foi a polícia que prendeu? Pode ser, sei lá, um, um ladrão, né? A gente está falando de polícia. Então, o sujeito indeterminado, nós não sabemos quem que é. Né? Não sabemos quem fez isso. Né? Aí o outro cara responde, que chique. Né? Agora ficou na moda ser preso. Né? Outros exemplos de sujeito determinado é quando vocês veem essas plaquinhas ali, né? Aluga-se ou vende-se. Aluga-se kitnet. Quem aluga kitnet? Quem aluga? Qual é o sujeito? Não sabemos quem é o sujeito. É imobiliária, professor. Mas quem da imobiliária? Será que a É, imobiliária não é uma pessoa física que está alugando mesmo? Viram que o sujeito é indeterminado. Não sabemos de quem está sendo falado. Pode falar, Marcos. eu ia dizer o dono. Nem sempre o dono está alugando. Às vezes é alguém, algum intermediário que está fazendo isso por ele. Então, esse é o sujeito determinado. Quando nós não sabemos de quem está sendo falado, tá? Vende-se também, aluga-se, procura-se, todos esses, né? E os verbos que terminam na terceira pessoa do plural, não prenderam. Por exemplo, fazer uma frase com o verbo falaram, né? Falaram para mim que você tirou zero. Qual sujeito? Quem falaram para mim? Quem falaram para ele? Alguém falou. Agora eu sei quem que é? Não sei. Né? Não sei. Então é um sujeito indeterminado. Né? E qual que é a ideia do sujeito indeterminado, pessoal? Às vezes as pessoas usam, às vezes não, acho que quase sempre as pessoas usam o sujeito indeterminado para não dizer quem fez isso. Ou porque não é necessário, ou porque quer se ocultar mesmo quem fez isso. Né? Então, por exemplo, imagine a sala de aula agora. O professor sai da sala para ir no banheiro, ele volta e o aluno fala assim: quebraram a janela, professor. Olha lá, quebraram a janela. Quem quebraram? Não sei, alguém quebrou, o sujeito é indeterminado, não sei quem foi que quebrou. E aí a pessoa, em vez de dizer, o fulano quebrou a janela, ele fala, professor, quebraram a janela, é porque ele não quer entregar o amiguinho.
Daí ele fala, professor, quebraram a janela. Quem foi? Não sei. Não posso dizer. Então, o sujeito determinado pode ser para ocultar o sujeito quando você não quer falar, ou quando não tem necessidade de demonstrar o sujeito na frase. Né? Por exemplo, quando eu falo aluga-se, vende-se, eu preciso dizer qual é o nome da pessoa? Eu preciso escrever lá na placa, João vende. Para quê? Não tem necessidade. A placa é feita para ter poucas palavras. Nenhuma placa é feita para ter muitas palavras. No caso, a placa de vende-se, né? E aluga-se, enfim. Então, você não precisa escrever o nome de quem está vendendo. Basta colocar vende-se. Isso acontece muito nos jornais, nos classificados. Não precisa colocar o nome da pessoa que está vendendo. Claro que no final você vai colocar o contato, o número, pode colocar o nome da imobiliária, né? Mas essa frase, aluga-se, vende-se, ela já é consagrada porque ela chama atenção para o que está sendo feito e não para quem faz. Porque quem está alugando um apartamento no centro, não importa quem que é, o que importa é que é um apartamento no centro, ele está sendo alugado, então você não precisa escrever o nome da pessoa, o proprietário, né? Então, não tem necessidade. Mesma coisa, prenderam o dono das luzes. Quando ele fala aquilo, o mais importante não é quem prendeu, o importante é que prenderam, né? E aí ele não quer focar em quem prendeu, se foi a polícia tal, a polícia civil, que foi federal. Ele quer falar que prenderam. Então, esse sujeito indeterminado. Quando o sujeito existe, mas não sabemos quem é, ou porque a pessoa não quis contar, ou porque não tinha necessidade de falar, né? Ou também porque simplesmente na frase ali a pessoa quis ser rápida, quis falar rapidamente o que aconteceu, que é o caso ali da tirinha, né? Que só quis mostrar o que aconteceu, mas não quis dizer quem que fez isso, né? Entendido que é sujeito indeterminado? Sim, professor. Então, tá bom. Vamos lá. Agora, nessa frase aí da tela. Nevou em Urubici ontem, à noite. Qual o sujeito da frase? Tem sujeito essa frase? Lembra que o verbo Não. nevou, né? Oi? Não, não tem sujeito. Quem nevou? Alguém neva? Não, ninguém neva. Ninguém faz nevar. Isso é uma condição climática. Não existe alguém que. Absurdo, é o São Pedro. Né? A gente tá falando, não está falando de religião. Nevou em Urubici ontem à noite? Quem nevou? Não foi o São Pedro que nevou. Pode ter mandado, mas não foi ele que nevou. Nevou, simplesmente não tem sujeito, como disse o Marcos. Então, a oração sem sujeito ocorre quando não há algo ou alguém que pratica ação. É o caso de algumas frases que indicam fenômenos da natureza ou frases que indicam existência. Então, nessas frases, nevou ontem, choveu ontem, ventou, não tem sujeito. Porque quem fez isso? Ninguém fez isso. É uma condição climática, não existe uma pessoa que produz a chuva e vai largando lá de cima. Então, choveu, simplesmente. E aí, nós temos o sujeito, a oração sem sujeito, né? A oração, a OSS, a oração sem sujeito. E, além dos fenômenos naturais, como, por exemplo, aqui, deve chover hoje. Quem deve chover hoje? É a chuva. Não, a chuva é o que vai chover. Eu estou perguntando quem vai fazer chover. Que para saber o sujeito, eu tenho que perguntar quem para o verbo, não perguntar o que. Então, quem vai chover? Não sei. Então, não sei o sujeito. Não existe, porque é uma condição climática. Ninguém está fazendo a chuva acontecer, como eu falei antes. Está muito frio hoje. Quem está muito frio? Ninguém. Professor, é o tempo. Não. Quando eu falo está muito frio, é uma condição climática, não tem alguém fazendo isso. Professor, é o frio que está. O frio não é uma pessoa. Né? O frio não é um sujeito, alguém que existe de verdade. É uma condição climática. Né? É um fator que não tem a ver com o ser humano, entende? Ou com algum objeto que o ser humano fez, ou com algum animal. Não, tem a ver com a natureza. Então, é uma oração sem sujeito, do ponto de vista gramatical. Choveram papéis picados. Né? Se o verbo exprime fenômeno natural e for empregado fora do seu valor legítimo, haverá sujeito. Agora, se a gente está falando de chover, mas aí não é um fenômeno natural, a gente não está falando de ações climáticas da natureza, aí sim vai ter sujeito. Por exemplo, choveram papéis picados.
Quem choveram os papéis? Choveram os papéis picados, né? Vai ser o sujeito, porque a gente está falando deles. Mas você não é, você está falando de tempo, você está falando de condições climáticas, aí não. Agora, se faz ali, por exemplo, choveram papéis, tem outros que falam, choveu facas, enfim, seja o que for, aí vai ter sujeito, né? No caso, se for fenômenos naturais, aí não. Fazer ou haver. Então, não só os sujeitos no sentido de fenômenos naturais não vão ter, vai ser oração sem sujeito. Também é quando tem existência, frases que indicam existência, por exemplo, faz meses que não o vejo. Quem faz meses? Ninguém faz o tempo acontecer, o tempo acontece por conta. Né? O tempo é uma criação humana, mas ele acontece por conta. Não tem alguém lá mexendo no tempo para passar mais rápido ou para mais devagar. Até a gente queria, né? Mas não tem. Então faz meses que não o vejo. Quem faz? Não tem ninguém que faz. Então, oração sem sujeito. Ela não sorria assim há dias. Né? Há dias. Quem há dias não sorria assim? Né? E aí, oração sem sujeito. Haver empregado com valor de existir. Então, houve muitas reclamações depois da festa. Quem houve muitas reclamações depois da festa? Quem houve? Não sei. Houve, aconteceu. A cela lá em cima. Essa frase ali tá meio mal colocada. Esqueça essa frase ali. Nem ignorem ela. Pense nessa aqui de cima. Faz meses que não a vejo. Ou quando eu falo assim, faz muito tempo que você não vem aqui. Quem faz muito tempo? Faz 8 horas que estou te esperando. Quem faz 8 horas que estou te esperando? Tá? Esse exemplo 2 aí pode esquecer. Acho que não está muito bem colocado ali, tá? Até peço desculpa. Então, faz meses, faz horas. Lembrando que quando falo de faz meses ou faz horas, o verbo faz fica no singular. Eu não posso falar fazem meses. Até porque não existe um sujeito que faz isso. Então, faz meses, não é fazem. Porque não são eles que fazem. É uma oração sem sujeito. Então, faz meses, faz horas. Está errado eu falar fazem 8 horas, fazem 10 meses, com o EM, né? Eu não posso passar para o plural quando indica tempo cronológico, essa é outra dica. E também, por que eu não posso ir para o plural? Porque não posso dizer eles fazem meses, eu só posso ir para o plural quando tem um eles antes, né? Então, eles encontraram o caderno, por exemplo. Aí encontraram, quem encontrou, eles encontraram, tá? Agora, se eu falo faz meses, não posso dizer fazem meses, porque não tem várias pessoas fazendo. Os meses é uma criação do ser humano que existe por conta, então vai ser sempre no singular. Faz meses, faz horas, faz dias, tá? Então fica sempre no singular porque não tem sujeito. O verbo haver também é empregado como sentido de existir. Por exemplo, houve muitas reclamações. Quem houve muitas reclamações? No sentido de haver, não de ouvir, né? De haver. Quem houve? É a existência, não tem quem. A existência, as coisas existem por conta. Então, não posso dizer, não posso falar ele houve muitas reclamações, nós houve. Não, oração sem sujeito. Ó. Pode haver várias respostas. Quem pode haver? Ninguém pode haver. Pode haver, no sentido de existir. Houve muitos acidentes agora à tarde. Quem houve? Ninguém. Então, pode ver que sempre quando eu pergunto quem houve, quem pode haver, eu não encontro um sujeito. A oração sem sujeito, é a existência. Né? Porque o sujeito sempre está ligado a alguma coisa que foi feita. No caso ali, ó, houve muitos acidentes que aconteceram, é a existência, não estou falando do acidente, estou falando da informação que houve muitos acidentes. Né? Não do ato de colidir, de bater, coisa assim. Então, eu estou falando da informação no geral. O verbo ser e passar indicando o tempo cronológico. Eram 6 da manhã. Né? Por exemplo, quem eram 6 da manhã? Ninguém. De uma cidade a outra seriam 50 quilômetros. Quem seriam 50 quilômetros? Ninguém. Ninguém faz os quilômetros, né? Oração sem sujeito. Já passa de um ano que eu parei de fumar, por exemplo.
Quem já passa de um ano? Ninguém passa, ninguém está fazendo o tempo passar. Agora, na outra frase, eu parei, aí sim o sujeito vai ser eu parei de fumar, aí é outra história. Mas na primeira parte ali que está na tela, por exemplo, não vai ter. Já passa das 5 horas. Quem já passa? Não tem. Então, todos os exemplos que a gente viu, com exceção daquele de antes, não tem sujeito. Verbos bastar, chegar, seguidos de preposição. Basta de tantas perguntas, já chega de reclamações. Quem já chega? Quem basta de? Ninguém. Oração sem sujeito. Então, a oração sem sujeito é isso, quando indica um acontecimento, fenômeno da natureza, quando indica o fazer e haver no sentido cronológico de tempo, ou quando nós temos a existência, né, ou ser e passar, cronológico, que indica tempo, ou no caso de bastar e chegar. Né. Eu sei que é muita regra, pessoal, mas não é difícil de lembrar. Se você pergunta para o verbo quem e você não acha a resposta, é porque não tem sujeito. E aí você sempre tem que prestar atenção no verbo fazer, no verbo haver, no verbo ser, no verbo passar. Quando aparece um desses verbos na frente de vocês, você vai pensar assim: opa, tem esse verbo, será que tem sujeito? Aí você vai analisar. Perguntou quem para o verbo e não achou a resposta? Não tem sujeito. Ou quando é chover, né, ventar, os fenômenos da natureza, aí esses, de jeito nenhum, vai ter sujeito, né? Professor, antes que tu continue, eu não quis interromper. Por que faz meses está certo e fazem meses está errado? Quem faz em meses? Quem? Ninguém. Porque ninguém faz essas. Vamos pegar uma outra frase. Você está de novo, eu fiz isso antes, vou fazer de novo. Se eu falo, nós estamos trabalhando. Quem estão trabalhando? Nós. Nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos. Agora o verbo haver. Se eu falo, fazem meses. Quem fazem meses? Eles? Não. Eles não tem eles fazendo, não tem ninguém fazendo, na verdade. Então o sujeito fica no singular, porque não tem uma pessoa fazendo. Então eu vou usar só o faz meses. Tá? Vocês vão ter uma aula sobre concordância verbal nas próximas aulas, e aí eu vou explicar melhor essa questão da concordância, se é fazem ou se é faz. No caso aqui eu já expliquei do verbo fazer, ali que fica sempre no singular. Mas eu vou explicar outros casos de concordância verbal nas próximas aulas, tá? Que é um conteúdo específico de português, com várias regrinhas lá e tal. E aí, em outro momento, eu vou ensinar com mais calma essa questão. A gente vai focar hoje no que é sujeito e predicado e nos tipos de sujeito e predicado, né? Bom, agora nós vamos para uma atividade. Vocês vão ter que atribuir ali o sujeito pertencente às orações abaixo conforme os códigos. Então, nós temos os códigos. O A serve para o sujeito simples, o B para o composto, o C para o oculto, o D para indeterminado e o E para inexistente. Nós temos 5 frases e nós temos 5 tipos de sujeito, então vai fechar uma frase para cada tipo. Né? Não vai ter repetições. Agora eu vou aguardar questão de uns 2, 3 minutos para vocês pensarem, analisarem qual a resposta que vocês acham. E depois vocês podem mandar tudo junto aí no chat, ou podem ligar o microfone. Aí, se for no microfone, vocês vão falando uma resposta por vez. Mas se for no chat, manda tudo junto ali. Qual é a sequência? Se é D, B, C, A, entenderam? Como vocês acham que é a sequência das respostas? Da direita para a esquerda. Beleza? Agora eu vou aguardar, então, um pouquinho.
Muito bem, já estou recebendo algumas respostas, então eu vou fazer a correção, tá bom? O Marcos pode ir dizendo a resposta pelo microfone se ele quiser, os outros também, fiquem bem à vontade. Meus amigos, e organizamos um evento jamais esquecido. Qual é o sujeito da frase, primeiro de tudo? Meus amigos e eu. Exatamente, porque meus amigos e eu fomos quem organizamos. Qual é o tipo de sujeito, então? P. Composto. B. Sujeito composto. Preciso do seu carinho para me sentir segura. Quem precisa do seu carinho para me sentir segura? Quem precisa? Sujeito simples. Eu. Mas o eu aparece na frase? Então seria indeterminado, né? Não, oculto. Oculto porque eu sei de quem está sendo falado. Determinado eu não sei. Então, quem precisa? Eu preciso, a pessoa que falou. Né? Eu preciso. Agora, o sujeito determinado, a gente não sabe quem foi que fez isso. A gente pode imaginar, mas saber exatamente, não, não. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Esse sim, é determinado. Quem faz 2 anos? Ninguém. Então, não tem sujeito. Ninguém faz o tempo passar. Letra E. Sujeito inexistente, oração sem sujeito. A vida nos reserva grandes surpresas. Qual é o sujeito da frase? Quem nos reserva grandes surpresas? A vida. A vida. Então, o sujeito é? A vida. A vida é um sujeito simples. Só uma palavra, né? No caso, duas ali, mas só a palavra vida é a palavra importante. Quem nos reserva grandes surpresas? A vida. Sujeito simples. E essa frase, ó, comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Quem comentaram? Não sabemos. Alguém fez isso, mas não É. sabemos quem. Então o sujeito é indeterminado. Ficou assim, ó, B, C, E, A, D. Eu vejo que a Vanessa fez essa sequência, a Sabrina quase acertou. Então essa sequência ali dos sujeitos. Vamos lá, vamos agora de predicado um pouquinho. Observe o predicado das frases a seguir. Qual a diferença entre os predicados? Então aqui nós temos, ó, ele gosta de tocar violão, e a outra, ele toca violão todos os dias. Qual a diferença entre ele gosta de tocar violão e ele toca violão todos os dias? Qual é a informação que nós temos na frase azul e qual é o tipo de informação que nós temos na frase verde? Qual a diferença de uma coisa para outra? É que a primeira diz que ele gosta de tocar e a segunda diz que ele só toca. Não tá falando se ele gosta, não. Isso, então em uma nós temos uma ação, né, Marcos? E na outra nós temos uma característica, não é verdade? Na frase verde nós temos a ação de tocar, né? A pessoa blom, blom, tocando violão. Na frase de cima nós não temos uma ação, nós temos uma característica da pessoa. Como você disse, na frase de baixo não tem o que ele gosta, tem o que ele está fazendo. Então, essa é a diferença, pessoal. A frase verde, ela está mostrando uma ação, e a frase azul está mostrando uma característica. Então, ele gosta de tocar violão. Eu estou falando que ele gosta, do que ele gosta, dos gostos dele. Não estou falando que ele está fazendo isso agora. Estou falando que ele gosta. Né? Não adianta você falar que gosta de tocar violão, mas você não está mostrando que você toca. Né? Agora você fala, ele toca violão, aí eu tenho ação acontecendo, ele está tocando o instrumento. Então, em uma nós temos uma ação, e na outra nós temos só uma característica do sujeito, que é ele. Na frase de baixo, ali, ó, a camisa é vermelha. A camisa é vermelha é uma ação ou é uma característica? Característica. Característica da camisa. Até aqui, no caso, eu marquei azul, mas azul não é o predicado, né? Vou até marcar de preto de volta aqui, ó. O predicado é vermelha. Então, é uma característica da camisa.
Não é a que ela está fazendo, é uma característica dela. É a cor dela. Agora, na frase de baixo, vestiu a camisa. Ele vestiu a camisa. Nós temos uma característica ou uma ação? Ação. Ação, né? Então, essa é a diferença, pessoal. Viram que nós temos dois tipos de predicado? O predicado de ação e o predicado de característica. E aí, nós damos nomes para isso. O o predicado que tem uma ação é chamado de predicado verbal. Porque vocês podem ver, deixa eu pegar uma canetinha aqui para mostrar, ó. Pode ver, ó, aqui, ó, o verbo, né? No caso, tocou lá, né? O verbo, o que é o verbo significativo? É um verbo que indica uma ação. E aí o predicado é chamado de predicado verbal. O predicado verbal é o predicado que tem uma ação. Tá? Já na frase, ele gosta do cabelão ou a camisa é vermelha, nós temos ali um predicado nominal. Porque nós não temos um verbo de ação. Nós temos um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, professor? Eu poderia ficar falando meia hora do que é um verbo de ligação, mas eu vou resumir para vocês. Os verbos de ligação são aqueles verbos que eles indicam uma característica, por exemplo, gostar, o verbo é, do verbo ser, né? Nós temos o verbo ficar, o verbo parecer. São esses verbos que não indicam ação nenhuma, só indicam um estado. O verbo estar também, por exemplo, ele está doente. Tem uma ação ali? Não, tem uma característica dele, como ele está agora. Então, esses são os verbos de ligação. Já os verbos de ação, que tem os predicados verbais, é aqueles que indicam movimento, algo que está acontecendo de verdade. Nem sempre o movimento, por exemplo, o verbo pensar não é um movimento, enfim, está lá dentro da sua cabeça, mas indica uma ação real, significativa. Então, falar, correr, jogar, brincar, dormir, né, são todas ações significativas. Agora, ser, estar, parecer, não indica uma ação, indica uma característica da pessoa. Ele é bonito, ele é feio, ele é alto, ele parece legal, ele ficou triste. Tudo isso não são ações, são características, são estados. E aí, os verbos de ligação, que indicam característica, nós vamos ter um predicado nominal, que é os que estão aqui em azul, e os que estão em verde são os predicados verbais, tá? Entendido o que é os tipos de predicado? Tem também um terceiro, que é o predicado verbo nominal. Aí não vou entrar muito em detalhes, por uma questão de tempo, mas o predicado verbo nominal é aquele que tem uma característica e tem também uma ação. Por exemplo, ele parece estar fazendo musculação. Parece uma característica. Estar fazendo é uma ação. Então, você misturou uma coisa com a outra, aí o verbo é o predicado nominal, quando tem um verbo de ligação e um verbo de ação, tudo junto na mesma frase. Ele parece estar fazendo musculação. Ou outro exemplo, Professor, um exemplo não seria, ele joga com a bola azul todos os dias? Não, porque azul é a característica da bola, né? Não do sujeito. Então você vai falar assim, ele jogou tranquilamente. Ele jogou tranquilamente. Jogou uma ação, mas tranquilamente é uma característica. Então, ele jogou tranquilamente. Tem a ação de jogar, mas tem também a característica que é a pessoa tranquila do sujeito, que é ele é uma pessoa tranquila e ele jogou tranquilamente. Então, nós temos, quando tem uma característica junto de uma ação do sujeito, aí nós temos o predicado verbo nominal, que mistura as duas coisas. Vou dar outro exemplo. Ele correu apressadamente ou rapidamente. É o modo com que ele correu, a característica dele. Então, predicado verbo nominal. Né? Então, esses são os tipos de predicado. O verbal, que tem uma ação significativa apenas. O de ligação, que é o verbo nominal, que tem só uma característica do sujeito, sempre ali relacionado ao sujeito. Né? E o predicado verbo nominal, que temos uma ação e uma característica, tudo na mesma frase. Muito bem, agora nós vamos um pouco para as conjunções, tá, pessoal? Eu vou passar bem rápido nas conjunções, porque, infelizmente, não vai dar para eu explicar com muitos detalhes, né? Mas as conjunções, para quem não sabe, são as palavras que elas iniciam uma oração, tá? Então, por exemplo, quando eu falo, ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro, esse porquê é uma conjunção, né? Que esse porquê ele está fazendo
a junção da primeira parte da frase com a segunda parte da frase. Não tem nada a ver com sujeito e predicado, tá? A gente está falando de outra coisa agora. Então, ali nós temos o porquê, e ele expressa a causa, o motivo ou a razão, né? E aí tem vários outros. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para não confundir um pouco a cabeça de vocês, eu vou deixar essa questão das conjunções para a próxima aula, combinado? Porque esse aqui é um conteúdo não tem nada a ver com sujeito e predicado, então eu acho que eu vou, por uma questão de tempo, vou deixar de lado essa questão das conjunções e vai ficar para a próxima aula, tá? Pode ser, pessoal? Vamos lá, pessoal. Agora vamos um pouco para questões do Enem, tá? Vou ler o texto para vocês e a pergunta, e vocês vão dizer aí no chat qual é a resposta que vocês acham que é. Vamos lá? Então, essa aqui é uma pergunta do Enem 2019. Nós temos uma imagem ao lado e nós temos uma pergunta, tá? Eu vou ler primeiro a imagem para explicar melhor para vocês. Ali nessa imagem, eu vou até dar um zoom na tela. Na imagem, nós temos a foto de uma pessoa, um cientista, um físico, o Marcelo Gleiser. Aí nós temos uma espécie de cartão, vocês podem ver, né, que está colorido ali. Aí está escrito, área de atuação, física e astronomia. Contribuição mais famosa, seus livros A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu. Nascimento, 19 de março de 1959. Alma Mater, PUC-Rio, UFRJ, King's College de Londres. Parece aquelas cartinhas de jogo, né? Quem conhece aquelas cartinhas de jogo? Não parece? Aquelas cartinhas... Professor, o que é alma mater? Boa pergunta. Boa pergunta. Não sei te explicar exatamente o que é. Eu acredito que é os locais que ele trabalhou. Deixa eu ver se tem no dicionário essa palavra. Mas eu quero que vocês foquem no tipo da apresentação da pessoa, o jeito que ele foi apresentado. Ele parece que aqueles cartões de jogo, assim, que eu jogava, pelo menos, meu irmão também tinha vários. Eu não lembro o nome exatamente se é cartão, né? Mas parece aquela espécie de card, acho que é card que chama, que tem nos jogos, né? Então, foi apresentada de um jeito diferente. Não, no dicionário não tem o que é uma alma mater. Eu vou ter que pedir licença de vocês para consultar o famoso Google, porque é a única forma de eu explicar para vocês o que é. Então, alma mater é uma frase alegórica em latim, usada por estudantes que frequentam determinada instituição de ensino. Então, são os locais que ele frequentaram, o local onde a alma dele ficou, vamos dizer assim. Então, alma mater significa mãe que alimenta. É a frase comum para designar instituições de ensino que formem intelectualmente esses alunos. Então, é a formação intelectual, os locais que ele aprendeu, os locais que ele teve a sua formação acadêmica, né? Que é o PUC-Rio, o UFRJ, King's College de Londres, os locais onde ele aprendeu alguma coisa, ou muitas coisas, no caso. Bom, mas o que eu quero que vocês foquem é no card. Olhem o tipo de apresentação que nós temos ali. Não está falando o local que ele nasceu, com todos os detalhes, assim, a cidade, a infância. Não. Só que tem de mais importante do Marcelo apareceu nesse card. Como se fosse aqueles jogos, né, que você tira um superpoder lá no meio do jogo lá. Aí é sobre uma pessoa, mesmo tipo de apresentação, mas sobre uma pessoa. Tá? O texto tem o formato de uma carta de jogo, que é o que eu falei, e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte ao gênero textual, subverter significa converter, a mesma coisa. Então, essa apresentação, ela subverte a um gênero textual. De que forma que ele está subvertendo? Que tipo de conversão está acontecendo ali? Né? Então, teve uma apresentação que subverteu o gênero textual ao vínculo das áreas distintas de conhecimento.
houve uma subversão, uma conversão ao evidenciar a formação acadêmica do professor, ou seja, a formação ao que aparece em maior ênfase? Será que ele quis relacionar o universo lúdico e as informações biográficas da pessoa? Será que esse card está especificando as contribuições mais conhecidas do pesquisador? Ou será que esse card está destacando o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto? Qual é o tipo de subversão que aconteceu? O que aconteceu nesse gênero textual? Professor, antes da resposta, o que é o universo lúdico? Universo fantasioso? Universo da brincadeira. A palavra lúdico significa brincadeira. O jogo, brincadeira. Escrevam aí no chat qual a resposta vocês acham que é. O Marcos já escreveu. Pessoal, ali na questão, quando fala subverte um gênero textual ao. Subverter, que eu estava falando, pessoal, é um card, não tem a história de vida da pessoa, só tem as principais coisas de alguém, como se ele fosse alguém de um game. Então nós temos uma mudança, uma transformação de gênero textual. Então, essa transformação ocorreu de que forma? Tá? Relacionando o universo lúdico e as informações biográficas. Então, nós, em vez de ter a biografia, sabe o que é a biografia, né? Biografia fala sobre toda a vida da pessoa. Em vez de a gente ter uma biografia lá do Marcelo, eles fizeram um cardzinho de jogo, colocando as principais coisas e fatos dele. A formação, as contribuições mais famosas, o nascimento e a alma mater, lá que já resumiu todos os locais que ele estudou. Então, nós temos ali uma subversão, uma transformação. Ao invés de falar toda a biografia deles, eles colocaram tudo num card. Então, eles fizeram uma transformação de biografia em card. Eles transformaram a vida de alguém num card de jogo. Essa foi a subversão, essa foi a transformação. Então, destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto, isso aconteceu, mas não é essa transformação que houve no gênero. A transformação foi de uma biografia para um card. Biografia, que é um texto enorme, sério, uma linguagem muito formal, para um card, que é um jogo. Por que eles fazem isso, né? Para aproximar as pessoas, os jovens, do Marcelo, mostrar que ele é como se fosse um jogador nesse mundo cheio de jogos, né? E é isso que eles quiseram fazer, uma brincadeira ali. Bem inteligente esse card. Vamos lá. A questão 2. Expostos na web desde a gravidez. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet, e usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. Até agora eles estão falando sobre a questão de expor as crianças nas redes sociais, que é quando a mãe tira foto com seu filho, desde bebê, sempre postando coisas na internet, e esse texto está questionando isso, está achando um problema nisso. Tá? De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou um vídeo do seu filho pequeno fazendo algo ridículo por achar engraçadinho, quando a criança tiver seus 11 ou 12 anos, pode se sentir constrangido. A autoconsciência vem com a idade. Então, aí que está o problema. Se você compartilha coisas bonitas, tudo bem. Né? Isso é que eu estou falando, está escrito ali, né? Eu estou falando isso. Agora, se você postar alguma coisa ridícula, isso vai ter consequências lá na adolescência dessa pessoa. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica na linha do tempo, e eles não participam da aprovação ou recusa quanto à veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Enfim, esse texto é um texto bem forte,
que ele vai atacar as mães que postam fotos dos filhos. E ele está fazendo uma crítica a isso, dizendo que o filho, ele recém-nascido, ele não tem o discernimento para dizer sim, eu quero que possa, eu não quero, eu permito ou não permito. Aí vai de vocês se vocês concordam ou não sei. O que vocês acham? É o que está escrito no texto. Tá? Marcos, você concorda com isso? Você acha que é verdade isso ou você acha que está muito exagerada essa crítica aí? Acho que é verdade. Você concorda com eles? Alguém mais concorda? Alguém discorda? Bom, fica aí a reflexão. Sobre o compartilhamento parental excessivo nas mídias sociais, o texto destaca como impacto, então nós estamos falando de qual é o impacto disso, ou seja, qual é a consequência disso. Bom, o impacto, a consequência, é a interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. O impacto é a desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos na internet. O impacto de tudo que eu falei, que foi lido, é o distanciamento na relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais, então os pais se distanciam dos filhos. Será que o impacto é o fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiência entre famílias? Ou será que o impacto é o desrespeito à intimidade das crianças, cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais? E aí, pessoal, qual é a resposta? A, B, C ou D. Então, vocês podem ver que tem tá em negrito ali a primeira letra, né? Opa, já apareceu a resposta. Mas está em negrito a primeira letra porque foi um erro meu ali de digitação mesmo. Não devia estar assim. E aí, já viram qual é a resposta ou não? O AirPod tem esse problema ali. Quando a gente... a letra E por causa do quê, pessoal? Porque as outras não estão de acordo, né? Então, qual é o impacto? O impacto principal diz respeito à intimidade das crianças. Ali a questão da fortalecimento das redes, pelo contrário, não é um fortalecimento das redes e das famílias. O texto está falando que não existe um fortalecimento da família. Na verdade, não. Vai ter um problema, vai ter uma intriga. O filho vai crescer e vai dizer: por que você postou essa foto minha quando eu era bebê, quando eu era criança? Então, não tem um fortalecimento. A letra D não tem nada a ver. Distanciamento em relação entre pais e filhos provocado pelo uso das redes sociais. Então, também não tem um distanciamento. O pai ou o filho não vai fugir de casa por causa disso também, né? Ele não está falando que o filho vai ter uma segregação na família. Não vai ter isso, né? Está falando que tem um desrespeito, na verdade. Interferências das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. Então, não tem uma interferência na comunicação. Tem um desrespeito, que é a letra E. Desatenção também não, porque os pais estão atentos no que eles estão fazendo. Eles fazem isso de propósito, então não é, né? Vamos lá, vamos para a próxima atividade. Professor, o que é a segregação que tu falou? Segregação é a separação. Quando cada um vai para um lado, né? Quando existe um atrito ali, e as pessoas se separam. Bom, escrita na década... Eu vou primeiro uma pergunta, vou ficar na pergunta. Escrita na década de 1960, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade centrada na... Vamos lá, o que é dramaticidade, professor? Dramaticidade vem de drama. Drama é o enredo da história. Existem vários tipos de história. A história épica, a história dramática. A história épica é a história de um herói. A história dramática é uma história baseada em fatos reais. Então, a narrativa põe em evidência uma dramaticidade, ou seja, tem um drama nessa história, tem um problema real, não é ficção científica e tal, é tudo coisas das pessoas mesmo que aconteceram com fatos reais, baseado em fatos reais, baseado na vida das pessoas, né, sem imaginação. Então, a narrativa, ela está evidenciando a dramaticidade centrada no quê? Qual é o centro do drama? Ou seja, qual é o principal problema dessa história?
É isso que a pergunta está querendo dizer, está querendo saber de vocês. Vamos lá, vamos ler o texto. O texto fala assim, ó, é uma história, tá? É uma história. A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Ela estava costurando, né? A máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Vocês sabem que... Vão imaginando a história, né? A pessoa está lá costurando, sabem que a máquina não vai parar. Se você colocar o dedo ali, ela vai furar tudo, né? Pensa na dor. Então, a máquina de costura avançava decidida sobre o pano. Então, a máquina estava funcionando a todo vapor lá. Que bonita que a mão era, com os alfinetes na boca. Então, está falando de uma pessoa que está costurando. Provavelmente uma mãe, uma mulher. Provavelmente, estou falando que isso aconteceu, que é mesmo uma mãe, né? Gostava de olhá-la calada, estudando seus gestos, enquanto ele cortava retalhos de pano com a tesoura. Interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Agora veio a palavra mãe. Então, tinha alguém olhando a mãe fazer aquele trabalho tão bonito. De vez em quando ela interrompia, né? Interrompia. Era quando a mãe precisava da tesoura. Então, interrompia às vezes seu trabalho. Era quando a mãe precisava da tesoura. Então, quando ela interrompia, a mãe pedia a tesoura emprestada. Admirava o jeito decidido da mãe ao cortar o pano. Não hesitava nunca nem errava. A mãe sabia tanto. Tita Tita chamava de como quem diz. Tentava não pensar as palavras, mas sabia que na mesma hora da tentativa tinha-as pensado. Oh, tudo era tão difícil. A mãe saberia o que ela queria perguntar-lhe, intensamente, agora quase com fome, depressa, depressa, antes de morrer. Tanto que não se conteve e, mamãe, o que é desquitada? Atirou rápida com a voz sem timbre. Tudo ficou suspenso. Se alguém gritasse, o mundo acabava ou Deus aparecia. Sentia Ana Lúcia. Era muito forte aquele instante, forte demais para uma menina. A mão parada, com a tesoura no ar, tudo sem solução, podendo desabar a qualquer pensamento. A máquina avançando desgovernada sobre o vestido de seda brilhante, espalhando luz, luz, luz. Vamos lá, vou tentar traduzir para quem não entendeu. A gente está sem tempo, eu vou fazer um resumo. Então, mostra alguém que estava costurando, a filha estava olhando, e a menina sempre ficava perguntando alguma coisa. Sempre quando a menina perguntava, ela pegava a tesoura. E foi o que aconteceu. Ela estava trabalhando ali, e aí ela chamou a mãe e perguntou, o que ela perguntou mesmo? Mãe, o que é desquitada? Aí a mãe parou tudo que estava fazendo, né? Teve uma tensão muito forte na história e tudo continuava do mesmo jeito, né? A mãe parou, ficou pensando na resposta, com a tesoura na mão, a máquina lá dele costurar, né? E aí no final diz que a máquina estava desgovernada lá sobre o vestido, então a mãe estava trabalhando, fazendo um monte de coisa e a filha estava ali fazendo perguntas. Tá? Então teve uma sensação, um momento tenso ali. A tesoura faz parte desse momento tenso. Então, qual é o centro da dramaticidade? É a insinuação da lacuna familiar gerada pela ausência da figura paterna? O centro do drama dessa história é a associação entre a angústia da menina e a reação intempestiva da mãe. O que é intempestiva, professor? Intempestiva é quando a pessoa ela muda rapidamente de comportamento. A pessoa intempestiva, uma hora está tudo certo, de repente está tudo errado. Né? Relação conflituosa entre o trabalho doméstico e a emancipação feminina. Emancipação feminina quando a mulher ela tenta tenta se virar por conta, né? Emancipação tem esse significado. Representação de estigmas sociais. Estigmas são características sociais, né? Moduladas pela perspectiva da criança. Ou será que o centro desse drama é a expressão de dúvidas existenciais intensificadas pela percepção do abandono? E aí, galera, qual vocês acham que é a resposta?
Não é a letra E. A resposta é a letra D. É a representação de estigmas sociais modulados pelas perspectivas da criança. Então, tem uma representação dos estigmas sociais, daquela sensação da sociedade modulados pela perspectiva da criança. Então, é um estigma social. A pessoa está trabalhando demais e tem uma criança fazendo pedidos. Então, a mãe vê a vida de um jeito e a filha vê de outro. Né? A mãe está trabalhando, que isso é um estigma social, que está no trabalho, todo mundo tem que trabalhar, uma coisa social, né? E a criança vê isso de outra forma. A criança não se importa com aquilo que a mãe está fazendo, ela se importa com o dia a dia dela, com as perguntas que ela tem. Ela é uma criança, ela tem perguntas, é normal as crianças perguntarem. Então, é a representação de estigmas sociais modulados pela perspectiva da criança. Então, o que importa não é o que a mãe está fazendo, o que importa é o que ela quer saber. A criança é assim. A criança, ela tem alguma dúvida, até não ajudar, até não explicar, ela não para de perguntar. Né? Então, essa é a resposta da 3. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. A questão das conjunções vai ficar para a próxima aula, tá? E é isso aí. Tenha um bom final de semana e até a próxima aula. Obrigado pela aula, professor. Um bom fim de semana também. Valeu. Tchau, Marcos. Tchau, Jarley. Tchau, Sabrina. Tchau, Vitória. Obrigado, Jarley. Para você também.